E aí, galera, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom Todos estão dia. bem? Bom dia, tio. Eita, que coragem, hein? Segunda-feira, bebê maravilhosa, diazão bonito, solzão. Então, estamos todos bem, né? Já que vocês estão bem, eu também Aí, estou. Wesley. E aí, meu irmão, que coragem é essa? Literalmente acabei de acordar. Escovou nem os dentes, né? Misericórdia. Não, tô falando sério. Eu literalmente acabei de acordar. Pois então vamos começar o dia olhando para uma pessoa linda e maravilhosa, que no caso sou eu, né? Mas é isso. Para que melhor, né, não? Ó, gente, seguinte, ó. Bora lá, deixa eu passar algumas informações para você aqui. Hoje, a gente está começando, nesse dia 14, a gente está iniciando aí as nossas atividades com aula somente pelo Google Meet. Aí vocês vão perguntar para mim, beleza, Wesley, agora tu não vai mais gravar vídeo, vai editar o vídeo, vai publicar no YouTube? Não, gente, isso não vai mais acontecer. Então, eu não vou gravar vídeo mais, né? Não vou vir aqui para a tela do computador, ficar falando sozinho, coisa do tipo. Depois editar o vídeo, mandar para o Marcos publicar no YouTube da escola. Então, isso de fato não vai mais acontecer. O que é que vai acontecer a partir de hoje, né? Que eu já passei essas informações para vocês ontem. A gente vai trabalhar a partir da plataforma Google Meet. As nossas aulas elas serão online e serão gravadas. Tá? Inclusive agora a aula de vocês já está sendo gravada. Né? Quem falou aí, a voz linda e maravilhosa de vocês ficou registrada, né? Porque a aula está sendo gravada e em um posterior momento essa aula vai ser publicada provavelmente no YouTube. Claro, a nossa preocupação é, Wesley, os alunos que por algum motivo não conseguiram assistir a aula, não conseguiram comparecer, né? A internet deu problema, não estavam em casa, foram para o médico, qualquer coisa do tipo. Pronto, para essas pessoas, elas vão ter acesso à aula lá no YouTube. Porém, é aquele negócio, né? Como eu falei para vocês, vocês precisam estar presentes aqui na aula online, porque a frequência será feita e irá influenciar diretamente na nota de vocês, né? Na nota no final do bimestre. Então, é importante que todos vocês estejam presentes na aula e, principalmente, estejam participando da aula. Todo mundo entendeu, galera? Então, ó, não é ter aquele pensamento, a aula vai estar no YouTube, eu não vou, a aula vai ser publicada, né, vai estar gravada, então eu não vou assistir a aula, vou assistir só depois. Não, é importante que vocês estejam aqui, porque vocês vão estar perdendo se não estiverem, né? A nota de vocês vai ser mais baixa porque vocês não estarão presentes. O nosso principal objetivo aqui também é fazer com que vocês assistam de fato a aula. O que era que eu estava percebendo que estava acontecendo na turma de vocês e no restante das turmas? O pessoal não estava assistindo as minhas aulas no YouTube. Eu chegava aqui e perguntava, galera, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo dizia que não tinha dúvida. Aí eu perguntava, beleza, por que é que vocês não têm dúvida? Porque vocês não estão assistindo a aula ou porque todo mundo entendeu tudo? Aí a maioria da turma falava, Wesley, eu não assisti a aula no YouTube. Entendeu? Então, o YouTube praticamente não estava servindo mais para nada, porque vocês não estavam assistindo, vocês, né, a grande maioria, não vou generalizar, mas a grande maioria não estava mais assistindo a aula no YouTube e estava esperando o professor passar o link, né, do Tira Dúvidas. Então, o Tira Dúvidas, entre aspas, servia como uma aula praticamente. Então, o pessoal deixava de assistir a aula no YouTube para assistir a aula online. Então, a gente decidiu fazer isso. Então, vamos deixar somente a aula online, para que a gente tenha um controle maior e, né, principalmente saber quem está participando de fato, quem está assistindo a aula. Então, a nossa preocupação é com vocês, com o aprendizado de vocês, né? Fazer com que vocês assistam de fato às aulas. E eu acredito que assim, né, desse jeito aqui é bem melhor para mim, para vocês, porque a gente tem uma interação melhor. Aqui eu estou explicando com base no que está no livro de vocês, vocês podem perguntar na hora, Wesley, porque no YouTube a gente não tem essa opção, né? Surgiu uma dúvida aqui, eu vou esperar só para online, às vezes eu esqueço, não acaba tirando a dúvida, né? Então aqui eu estou explicando e tal, aí vocês, Wesley, eu preciso falar, né? Escrevam aí, Wesley, eu preciso falar. Aí tirar a dúvida, pronto. Aqui a gente está numa interação mais interessante, né? Fica bem mais interessante, a gente pode conversar tudo direitinho, né? Como se fosse na aula presencial, porém, sem estar presente, né? De forma online. Vocês entenderam, galera? Então, a aula de vocês está sendo gravada e, além disso, o chat também de vocês fica registrado. Né? Então, é importante aí que vocês não conversem de forma paralela, né? É importante que vocês usem o chat principalmente para tirar as dúvidas de vocês, para contribuir com a aula. Tranquilo? Tudo certo, gente?
Podem falar, não precisa ficar com medo de falar, porque a aula está sendo gravada não, viu, galera? É importante que a gente participe aí. Todo mundo entendeu, né? Sim. Isabela entendeu também. Pronto. Galera, é o seguinte, agora, antes de começar a aula, claro, né? O que foi que falaram? Tá ok. Ó, gente, seguinte, antes de começar a aula, a gente precisa fazer a frequênciazinha de vocês. E para que isso seja interessante para mim, eu peço que vocês habilitem um áudio quando eu chamar o nome, certo? Arielle. Presente. Davi. Nunca nem vi. Gabriel. Presente. E aí, meu chapa? Júlia. Júlia? Presente. Oh, meu Deusinho, que voz que é mais linda, meu Deus. Isso vai ficar gravado, né? O professor falando fofamente. Vai estar falando com um bonequinho, uma bonequinha. Isabela. Presente. Isabela? Presente. Que voz é essa, hein, Isabela? Com coragem, hein? João Alisson, nunca nem vi, não está aqui, né? João Neto, disse que ia atrasar. João Pedro, não está também. João Vitor. João Vitor, não está também. Laila. Tô aqui. E aí? Luan. Luan, também vi. Luiz. Eduardo. Aqui. Luiz Eduardo está aqui, né? Maria Clara Pinheiro. Presente. Oi, meu anjo. Maria Eduarda Barros também nunca me vi. Maria Gabriela. Que? Presente, né? Meu Deus. Eu acho que eu tô. Só de corpo presente mesmo, né? Porque espiritualmente a pessoa está dormindo ainda. E Eu tô lanchando agora. Eu acabei de acordar, eu te falei. meu Deus. Nicole. Queiroz. Na verdade, minha mãe que me acordou. Nicole Queiroz está presente, porém não, né? Nicole Vitória. Presente. Tá, então as duas falaram aqui, né? Ok. Otávio não está presente, né? Renan também não está presente. Pronto, então ficou registrado aí quem está presente, quem chegou atrasado. Davi Lins, chegou atrasado, né? Foi mal. Davi Lins, é a primeira vez que tu vem para uma aula, né, Davi? Eu tenho acordado muito tarde, tio. Desculpa. Justificativa massa, viu, Davi? Pois é. Milagres acontecem. O Davi está presente na aula, viu? Essa pessoa que acabou de falar é o Davi. Rapaz, eu acho que é. Então, Não é o Papa, mano. O que aconteceu com os meninos? Pelo amor de Deus, as vozes dele estão tudo. Não, eu fui falar com o Gabriel presente. Gabriel. Agora é o Davi também, então, enfim, né? A galera com a voz mais grossa do que a do professor. Os alunos mais altos do que o professor. Mas temos que aceitar. Então, gente, bora lá. Galera, eu espero, claro, né, que vocês tenham pego o livro de vocês. O que é importante falar, o que é importante relembrar. Nas 2 semanas anteriores, a gente trabalhou no terceiro bimestre, né, já. A gente já iniciou o terceiro bimestre e a gente está trabalhando com o módulo 3. Todo mundo sabe disso, né, galera? Estamos trabalhando com o módulo 3. Pronto, a partir disso, nas 2 últimas aulas, nas 2 últimas semanas, a gente conseguiu concluir o capítulo 7. Um módulo, de fato, começa a partir do capítulo 7, que fala sobre o quê? O capítulo 7 fala sobre os processos de colonização na América. Então, nas 2 últimas aulas, a gente conseguiu concluir o capítulo 7, e o capítulo 8, claro, aparece aí como
complemento, né, como continuidade do capítulo 7. Então, o capítulo 8 vai falar sobre a colonização inglesa da América. O que é que esse capítulo vai trazer? O que é que o capítulo, né, quais são as possibilidades de entendimento aqui sobre o capítulo? A gente vai aprender, ó, sobre as primeiras experiências coloniais inglesas na América. A gente vai entender também as formas de exploração colonial no contexto das Antilhas, né, a partir da inserção da Inglaterra. A gente vai aprender também as relações entre os colonizadores europeus e, claro, os habitantes originários do contexto da América do Norte, né, quando a gente fala da população indígena. A gente vai conseguir entender também, eu acredito que a partir da próxima aula, né, na aula que vem, no caso da semana que vem, a migração dos ingleses, né, para um novo continente, no contexto da América aqui, né, a gente vai entender também as colônias, as características das 13 colônias, né, e o comércio triangular colonial também, e a gente vai entender um pouco disso a partir da próxima aula, principalmente. Tranquilo, gente? Então, é um capítulo bem interessante, um capítulo que, de fato, aparece aí como continuidade dos capítulos anteriores, né? Então, recapitulando, o capítulo 8 vai falar sobre a colonização inglesa da América. Tranquilo, gente? Então, vamos falar sobre os ingleses na América. No momento anterior, a gente falou sobre espanhol. No momento anterior, a gente falou, né, sobre a Espanha, no contexto da América. A gente falou sobre Portugal, claro, né? E a partir disso, o processo de colonização do Brasil. A gente falou lá nas aulas anteriores. E agora, a gente vai entender como foi que a Inglaterra, e não só a Inglaterra, como França, Holanda também, se inseriram no contexto do território americano, né? Do continente americano de forma geral. Tanto da América do Norte quanto né, da América do Sul. Então, a gente vai ver que os ingleses, inclusive, eles se inseriram de forma concreta, principalmente na América do Norte, quando a gente fala do litoral da América do Norte, principalmente, né, no centro da América do Norte, e também nas Antilhas, que é aquele conjunto de ilhas na América Central, certo? Tranquilo, tranquilo? Sim. Pronto. Então, galera, ó, todo mundo tá com o livro em mãos? Todo mundo pegou o livro aí? A gente tá lá na página 370, tá? Pegamos o livro? Então, a partir de agora, eu vou começar a explicação, né? Vou começar a introdução aqui. E qualquer dúvida que surgir, vocês podem falar no chat aí, que eu vou disponibilizar um tempinho para que vocês tirem as dúvidas, certo? Show sucesso, gente? Show sucesso, né? Então, bora lá. Galera, antes de entender de fato como foi que os ingleses se inseriram no contexto da América, né? Quando a gente falar, os ingleses, de fato, colonizaram a América a partir de um determinado momento. A gente precisa entender algumas dinâmicas que possibilitaram com que essa inserção inglesa no contexto da América acontecesse, como as navegações, né, que foram estruturadas ali lá em 1497, lá de fato no século XV, que possibilitaram com que os ingleses, né, a partir do desbravamento do mar aí, eles conseguissem chegar no contexto da América. Né? Uma coisa interessante a se dizer é que as atividades relacionadas às questões marítimas, né, para os ingleses, acontecem a partir de algumas dinâmicas bem interessantes. Aí, o Renan está aqui na aula prestando atenção, eu espero que sim, me escutando, né? O Renan está prestando atenção aqui. Pronto. Aí o Renan vai perguntar assim, ó. Beleza, Wesley, eu acredito que o processo aí da Inglaterra no contexto das navegações foi um processo bem glamouroso. Né? A Inglaterra, a gente sabe, século XIX, século XX, Revolução Industrial, são os grandes colonizadores, né? A grande potência aí no contexto da Europa, né? Principalmente quando a gente fala de desenvolvimento industrial e tal, ou seja, bem desenvolvidos. Ué. Então, nesse contexto aí, né, século XV, 1497, a Inglaterra provavelmente mandava no mundo inteiro, né, a partir do comércio marítimo. Galera, como foi que, de fato, as atividades marítimas no contexto da Inglaterra se desenvolveram? Se eu falar para vocês que as principais atividades que estavam vinculadas aí a uma economia marítima para a Inglaterra era a partir da pirataria, quem diria? Ou seja, a Inglaterra realizava as atividades aí econômicas no contexto dos oceanos a partir da pirataria. O que era que acontecia? Os ingleses, no caso,
que se inseriam no contexto do mar, eles saqueavam aí os produtos dos outros países, né, como, por exemplo, de Portugal, saqueavam aí navios da Espanha, né, e a partir disso, eles adquiriam um certo lucro. Né? Ou seja, a pirataria, no contexto do mar, para os ingleses, era a principal atividade. Aí o que foi que aconteceu? Os ingleses, eles começaram a perceber, né, eles, claro, tinham isso em mente, era bem perceptível que era lucrativo saquear os produtos portugueses e os produtos espanhóis. Né? Então, eles viam que aqueles produtos ali eram bem interessantes, que davam, de fato, lucro. Então, eles começaram a pensar assim, rapaz, tá dando lucro, aquilo ali dá dinheiro. Porém, a gente precisa chegar na fonte daqueles produtos ali. Inglaterra, a gente precisa entender a partir de agora que não é mais interessante a gente só saquear aqueles produtos. É interessante a gente ter o acesso direto àqueles produtos ali. Então, a partir disso, eles perceberam que chegar na fonte dos produtos era bem mais interessante do que só saquear os produtos que já eram retirados pelas outras nações europeias. Né? Então, eles, a partir de agora, a gente precisa chegar no território americano. Então, a partir disso, galera, eles começaram a se interessar pelos territórios do contexto da América. A gente precisa relembrar também que o contexto da pirataria era apoiado pela rainha, né? No caso, é a Elizabeth I. Então, ela possibilitava com que a pirataria, de fato, se estruturasse no contexto da Inglaterra. Né? Alguns historiadores falam, beleza, o Estado ele não estava diretamente envolvido aí com a pirataria, porém eles possibilitavam, né? Existia o consentimento. Além disso, quando a gente fala também de colonização no contexto da América, por parte dos ingleses, a gente percebe que não houve aí uma preocupação de fato do Estado. Agora o Estado ele vai formar uma esquadra ali, né, de navios e tal, e vai mandar esses navios para o território americano, para que o território americano de fato seja colonizado, por exemplo. Não houve isso por parte do Estado, né, por parte do Estado-nação inglês, né, no caso da Inglaterra. Então, a gente vai perceber lá na frente que essas iniciativas de colonização aí foram iniciativas particulares. Tranquilo? Claro que existia o consentimento do Estado, existia o consentimento da rainha, né, que possibilitava, dava aí o monopólio comercial dos produtos, por exemplo, lá no contexto da América, para alguns particulares. Tranquilo? Então, nesse contexto, a gente percebe que a Inglaterra começou a se interessar pelo território, né, pelas riquezas no contexto da América. Naquele período ali, galera, né, quando a gente está falando ali de 1494, quando a gente está falando do século XV, a gente tinha o quê? A gente tinha o Tratado de Tordesilhas, né, que dividia o mundo aí entre duas nações, principalmente quando a gente fala de português, dos portugueses, né, quando a gente fala da Espanha. Aí eu pergunto para vocês, a Inglaterra respeitou essa divisão do mundo aí entre os portugueses e os espanhóis? Lógico que não. A Inglaterra, rapaz, eu estou percebendo que a Espanha, porque a América do Norte, parte da América do Norte era de propriedade da Espanha, né? Aí a Inglaterra pegou e disse assim, rapaz, eu estou percebendo que a Espanha não está muito ligando para o território norte-americano, não. Eu vou para lá. Então, os ingleses, eles não respeitaram o Tratado de Tordesilhas, né? E não somente os ingleses, mas também os franceses e os holandeses, eles também não respeitaram o Tratado de Tordesilhas e se voltaram, claro, para uma exploração aí, né, para conquistas do território do Novo Mundo. Tranquilo, galera? Então, eles tinham de fato esse objetivo, né, de retirar as riquezas no contexto da América. O que é que a gente tem? A gente percebeu uma divisão, né, de alguns países europeus do território norte-americano principalmente. Os holandeses e os franceses, eles ficaram principalmente com o norte e com o sul do continente. Quando a gente fala da América do Norte, né? A América do Norte foi dividida, obviamente, a partir da inserção dessas nações aí, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. Então, o norte e o sul do continente eram dominados pelos franceses. Os ingleses, eles ficaram inicialmente se inseriram no contexto da América do Norte,
né, onde os espanhóis, de fato, não ocupavam, e nas Antilhas, ou seja, a gente percebe a presença dos ingleses na América do Norte também, junto com os franceses e com os holandeses, e eles se inseriram também, os ingleses no caso, no contexto das Antilhas. Quando a gente fala em Antilha, a gente está falando naquele conjunto de ilhas, num território que hoje é conhecido como América Central. Tranquilo, galera? Conseguimos entender aqui? Até aqui? Alguém tem alguma dúvida até aqui, galera? Sim. Tranquilo? Não. E aí, Isabela, Júlia, tá tranquilo? Gabriel, Arielle? Tá tranquilo. Pronto, tranquilo, favorável. Então a gente percebe que a Inglaterra aí, né, os piratas ingleses, eles começaram a perceber que era lucrativo, de fato, que estava sendo trazido da América, então agora a gente vai para a América. Né? Então decidiram vir se inserir no contexto da América, principalmente na América do Norte. Eles desbravaram principalmente o litoral, a gente vai ver mais lá na frente, e as Antilhas. Quando a gente fala em Antilha, galera, lá no momento anterior, lá nas aulas anteriores, a gente percebeu que em um momento o Brasil estava produzindo açúcar a partir das atividades relacionadas à extração da cana-de-açúcar, né? A gente estava tendo a gente estava tendo a produção de cana-de-açúcar, né? As atividades relacionadas à agricultura, né? Quando a gente fala de monocultura, principalmente, uma atividade somente, que era a atividade de plantação de cana-de-açúcar, que subsidiava a produção de açúcar, para abastecer, claro, o mercado europeu. Então, a gente percebeu que o Brasil realizava essas atividades, ali no período da colonização portuguesa, no contexto da América. O que é que a gente tem? A gente viu que, em um momento, a atividade açucareira no contexto do Brasil começou a ser ameaçada. A atividade açucareira no Brasil começou a ser ameaçada, o Brasil deixou de vender tanto açúcar assim, porque a atividade açucareira no contexto das Antilhas, né, estavam tomando de conta do mercado europeu. Então é nesse contexto aqui que a gente percebe como os ingleses, né, eles desenvolveram as suas atividades no contexto do território das Antilhas. Qual foi a principal atividade, galera? Claro, houve ali a inserção no contexto do território das Antilhas, tá? Houve a inserção no contexto do território das Antilhas, e essa inserção aconteceu principalmente, né, a colonização foi possibilitada ali principalmente por causa das atividades relacionadas à agricultura. Né? Então, o contexto aí de inserção dos ingleses no território das Antilhas foi um pouco parecido com os portugueses aqui no contexto do Brasil. Né? Então, eles começaram a realizar as atividades relacionadas à agricultura, à monocultura, quando a gente está falando de cana-de-açúcar, principalmente para a produção de açúcar, que possibilitasse o abastecimento do mercado europeu, tá? Oi, João Neto. É porque eu cheguei agora, você está falando de quê? Do processo de colonização, né, da inserção dos ingleses no contexto da América, tá? Então, é por isso que é importante que a gente chegue no horário, tranquilo? Para que o professor não precise voltar. É que eu não estava em casa, eu estava no aniversário da minha avó, cheguei agora. Pronto, tá ok. Então, vamos lá, tá? O que é que a gente percebe, galera? Que o processo aí de inserção dos ingleses no contexto das Antilhas foi bem parecido com o processo de inserção dos portugueses no Brasil, né? Os ingleses lá nas Antilhas, eles começaram a realizar as atividades vinculadas aí à monocultura, né? A produção relacionada à agricultura, né? A monocultura de cana-de-açúcar, para subsidiar a produção de açúcar para abastecer o contexto da Europa. Tranquilo, né, galera? Tranquilo, até aqui tá de boa. Quando a gente fala das atividades, a gente percebe que os ingleses se inseriram no contexto da América, no contexto da Antilha, para produzir açúcar, a partir, claro, da escravidão, né, dos indígenas que, de fato, se inseriam naquele contexto ali, que estavam, né, já estavam naquele território ali, ou seja, escravidão indígena, claro, e a partir também da escravidão de indivíduos africanos, né, os africanos escravizados serviram como mão de obra aí para a produção de cana-de-açúcar, certo? Então, as atividades
relacionados à agricultura só foram possibilitados por causa da mão de obra escrava também, certo? A gente percebe que no contexto das Antilhas, não existia um mercado interno, né, que abastecesse as atividades dos ingleses. Então, a gente percebia que a vestimenta, as ferramentas que proporcionavam a produção agrícola, e, claro, os outros produtos agrícolas, algumas mercadorias, eram importados, né, eram trazidos aí da Europa, principalmente. Não eram, de fato, não eram produzidos na América. Ou seja, não existia, entre aspas, um mercado interno. Grande parte do que estava inserido no contexto das Antilhas, de mercadoria, de roupa, vestimenta, era trazido da Europa. Tranquilo? Além disso, a gente precisa salientar também que no contexto da Antilha, né, das Antilhas ali, a gente não tinha somente os ingleses, tá? A gente percebia que os espanhóis, que os holandeses, que os franceses também estavam inseridos no contexto das Antilhas. Então, claro, em algum momento, a partir dos interesses... Contexto das o quê? João Neto, a gente percebeu que não existiam somente os ingleses no contexto das Antilhas, tá? Além dos ingleses, estavam os espanhóis, os holandeses e os franceses no território das Antilhas. Então, claro que, em algum momento, isso iria possibilitar o quê? Os conflitos. Ou seja, as disputas territoriais eram uma realidade, tranquilo? Oi, João Neto. Sim, mas o que é esse contexto, sei lá o que? João Neto, a gente está falando do quê? A gente está falando dos ingleses nas Antilhas, não é? O que é isso? Tá? Então, os ingleses se inseriram naquele território das Antilhas, tá? Porém, não só os ingleses estavam lá. Os franceses, os holandeses, os espanhóis também estavam lá, e, claro, isso iria possibilitar as disputas territoriais. Entendemos, né? Antilhas, João Neto, é aquele território, aquele conjunto de ilhas ali na América Central. Entendeu? É o território ali da América Central. Certo? Ah, tá. Ó, João Neto, é interessante, galera, enquanto eu estiver explicando, quando eu estiver falando, não habilitem o áudio e atrapalhem, tá? Porque isso, claro, aí vai cortar um pouco além de raciocínio. Então é interessante que caso alguma dúvida surja, né, se surgir alguma dúvida, vocês anotem aqui, coloquem aqui, tá? No chat. Então não habilitem o áudio e não atrapalhem o andamento da aula, porque senão vai atrapalhar um pouco, certo? Vai ficar complicado aí, além de raciocínio vai ser cortado. Tranquilo? Então, quando eu terminar de explicar, né, as partes aí, eu vou perguntar, galera, todo mundo entendeu? Eu sempre pergunto isso, vocês sabem disso, tá? Então, não habilitem o áudio, não atrapalhem na hora que eu estiver falando, porque corta aí o raciocínio, certo? Tranquilo? Então, gente, até aqui, alguém tem alguma dúvida? A gente percebeu que as atividades inglesas nas Antilhas foram importantes, né, para o contexto aí de colonização dos ingleses no contexto da América. Tranquilo, galera? Sucesso? Acho que eu entendi. Pronto. Então, o que é que a gente tem? Como foi que se deu de fato? Como foi que de fato se deu aí o início da colonização inglesa no contexto da América do Norte? A gente percebeu que as atividades, né, de colonização de fato, de inserção dos ingleses no território da América do Norte, veio acontecer lá no século XVI, quando a gente fala lá de 1585, tá? O que a gente precisa ter em mente, o que eu já falei no momento anterior, é que de forma contrária aí ao processo de colonização dos espanhóis e dos portugueses, a conquista, né, e a colonização inglesa não foi um empreendimento de fato estruturado, possibilitado pelo Estado, né? Porém, as iniciativas particulares possibilitaram com que a inserção dos ingleses no contexto da América, a partir da colonização, de fato, se estruturasse. Tranquilo? Quando a gente fala da inserção dos ingleses no contexto da América, a gente não pode desvincular essa discussão da discussão dos indígenas no contexto do território, né? Assim como no contexto do Brasil,
ali no contexto da América do Norte, quando os ingleses chegaram, já existiam o quê, gente? A população indígena, tá? Então a gente percebe que as dinâmicas vinculadas aí às relações entre colono e indígenas no contexto da América do Norte aconteceu de forma parecida com o processo de colonização do Brasil, quando os portugueses chegaram, né? As dinâmicas aí foram bem parecidas, né? A gente discutiu lá naquele momento anterior que quando os portugueses chegaram aqui, existiu aquele estranhamento inicial, né? Os portugueses, de fato, não sabiam que existiam indivíduos aqui, né? Ou sabiam, alguns historiadores falam, né? Porém, houve aquele estranhamento, houve o contexto do etnocentrismo, né? Do eurocentrismo, em que, de fato, os europeus se sentiam superiores, no caso, né? Se sentiam superiores, nação superior, né? Etnia superior aí, aos indígenas que estavam aqui. Ou seja, os indígenas, no contexto da América do Norte também, eram tidos como indivíduos bárbaros, né, que não sabiam falar a língua dos europeus, né, não sabiam falar inglês, por exemplo, não sabiam falar francês, não sabiam falar holandês. Então, eram os bárbaros, de fato, que estavam aqui no contexto do território americano sem vestimenta. Então, por isso, eram indivíduos inferiores, né? Então, os ingleses também tiveram essa visão aí dos indígenas. E, claro, gente, isso possibilitou o quê? No posterior momento, após a inserção dos ingleses no contexto da América do Norte, possibilitou o quê? A escravidão da população indígena. E, claro, a escravidão, né, ela aconteceu ali para subsidiar as atividades econômicas, como, por exemplo, a produção de cana-de-açúcar, como já falei no momento anterior, tá? Então, a gente percebe que o genocídio ali, de fato, né, a morte em massa de indivíduos de uma mesma etnia aconteceu a partir da inserção dos ingleses, né? A gente teve a morte dos indígenas pela escravidão, claro, né, pelo regime de escravidão ali, trabalhando arduamente, e também por causa do quê, gente? Os indígenas morriam, principalmente por causa das doenças que eram trazidas pelos europeus. Aqui no Brasil, a morte dos indígenas aconteceu em massa, principalmente por causa das doenças. No contexto da América do Norte, isso também aconteceu. Né? A gente percebe que quando os europeus, os ingleses, chegaram no contexto da América, os indígenas eles não conheciam, né, não possuíam aí anticorpos capazes de barrar as doenças, né, as enfermidades trazidas pelos europeus. Então, muitos indígenas, a população indígena, de fato, foi dizimada, aí, principalmente por doenças, e, claro, pela escravidão. Além disso, a gente teve o quê? Os conflitos. Né? A gente sabe que a escravidão, obviamente, por nenhuma nação, por nenhuma pessoa vai ser bem aceita. Né? A gente se inserir ali no contexto de escravidão, ser menosprezado, né? Sofrer ali com os maus tratos, enfim. Então, obviamente que os indígenas, eles de fato não aceitaram a escravidão no contexto da América do Norte. E, claro, isso possibilitou, galera, os conflitos, certo? Então, os conflitos aí, entre os indígenas e os ingleses, também possibilitaram a morte de muitos indígenas, possibilitaram a morte da população indígena, tá? Então, existia, de fato, essa resistência. A gente percebe que os indígenas, eles começaram a se organizar no contexto dessa resistência, certo? A gente percebe que os indígenas, eles lutavam com as suas armas, com os seus arcos, com as suas flechas, claro, porém, quando eles não conseguiam lutar, ou eles fugiam, né, saíam do litoral da América do Norte e fugiam para o interior, né, visto que a colonização ela aconteceu, de fato, no primeiro momento, no contexto do litoral da América do Norte por parte dos ingleses, né, então os indígenas, ou eles lutavam com as suas armas, ou eles fugiam para o interior, no contexto da América do Norte, e eles também conseguiam fazer alianças com outros povos. Ou seja, a gente sabe que, no contexto da América, existiam vários povos indígenas, e dentro desses povos aí, dessa dinâmica aí, no contexto da população indígena, existiam povos que eram rivais, né? Uma determinada população indígena era rival de outra população indígena, e eles acabavam entrando num conflito interno, né? Então, muitas vezes, né, para tentar barrar a colonização, a escravidão, por parte dos ingleses,
essas aldeias rivais, elas se juntavam. Então, os indígenas rivais, eles se juntavam. Olha, a gente não pode mais lutar, pelo menos até então, né? Entre a gente mesmo, a gente precisa se juntar para barrar aí a entrada dos ingleses e essa escravidão que eles estão fazendo com a gente. Além dessa aliança interna entre os indígenas, né, que eram rivais no momento anterior, existia também a aliança dos indígenas com outros povos colonizadores. Então, a gente percebia que os indígenas, eles começavam, por exemplo, a fazer alianças com os franceses, né? Então, os franceses ajudavam os indígenas a retirar os ingleses ali do território, né? Entravam em conflito com os ingleses. Claro, os franceses, eles tinham interesse na colonização ali também, então eles buscavam colonizar de uma forma amigável, né? Ou seja, fazia alianças aí com os indígenas. Então, os indígenas faziam essas alianças para tentar barrar a entrada dos ingleses no contexto do território, né? Então, existiam aí estratégias, foram sendo criadas, construídas estratégias para que, claro, a população indígena conseguisse aparecer como resistência à entrada dos ingleses no território, né, da América do Norte. Tranquilo? Então, a gente percebe que, a partir da colonização de outras nações europeias, os indígenas americanos, eles começaram, gente, a aprender técnicas de guerra, né, técnicas aí inseridos no contexto do conflito. Os franceses, principalmente os franceses, né, eles passavam aí as técnicas de guerra aí, de conflito, né, para os indígenas. Então, os indígenas, eles não estavam somente usando arco e flecha ali de forma aleatória, eles estavam se inserindo no contexto de construção, de organização de um exército, de fato, né? Além disso, eles começaram a assimilar ferramentas, né, materiais ali, dos europeus. E quando a gente percebe que isso se materializa a partir do cavalo, né, os indígenas, eles começaram, gente, a dominar os cavalos e inseriam os cavalos no contexto dos conflitos contra os ingleses. A partir do momento em que a gente precisa ter em mente que não existiam cavalos lá na América do Norte. Tá? Os cavalos, eles foram trazidos pelos europeus. Então... Tio, tá travando. Ô, João Neto, o que foi que eu falei, João Neto? Escreve, depois eu leio, tá? Pronto. Tá travando para todo mundo, galera? Não, pra mim tá travando não. João Neto, então o problema é com a tua internet, viu? Dá uma olhadinha direitinho aí. Então, galera, o que é que a gente tem? Os indígenas, eles começaram aí a assimilar técnicas de guerra, né? Que eram trazidas pelos europeus, principalmente pelos franceses, naquele acordo de cooperação. Então, eles começaram também a dominar os cavalos, né? Porque não existiam cavalos no contexto da América, né? Foram trazidos pelos europeus. Então, os indígenas começaram a dominar muito bem os cavalos aí, nas atividades de combate à inserção dos ingleses no território americano. Tranquilo? Além disso, a gente percebe que, apesar de toda essa dinâmica, de toda essa resistência, o genocídio de fato aconteceu por causa das doenças, né, por causa aí desse contexto de escravidão. Então, muitos indígenas, galera, morreram. Tá? O que é que a gente percebe? Algumas vezes, os ingleses, eles procuravam aí minimizar o contexto desses conflitos, né, procuravam aí também fazer alianças com a população indígena, criavam tratados de paz aí para que os conflitos diminuíssem. Porém, às vezes, esses tratados não eram respeitados, né, eram desrespeitados aí pelos ingleses e os conflitos, de fato, começaram a acontecer. Então, o contexto de colonização inglesa, no contexto da América do Norte, foi relativamente parecido com a dos portugueses no contexto da América do Sul, principalmente aqui no contexto do Brasil. Tranquilo, gente? Tranquilo? De boa, né? O conteúdo suave. Pera, não Pode entendi. falar. Não entendi. Qual parte? Aqui eu falei que a colonização inglesa foi relativamente parecida Então, com a colonização portuguesa.
Como é? Como é, João Neto? Qual foi a dúvida? Essa última parte que o senhor falou. Pronto, eu falei que a colonização inglesa, no contexto da América, foi um processo de colonização relativamente parecido com a dos portugueses também. Né? A gente percebe que a monocultura ali, né, a agricultura, foi a atividade, né, que fez com que a colonização de fato acontecesse, nas Antilhas, principalmente, né, os ingleses, e para subsidiar atividades a gente teve o quê? Com mão de obra escrava, né, indígena e africana também. Então foi bem parecida com o contexto de colonização dos portugueses no Brasil. Suave, gente? Tranquilo? Suave na nave? Sim. Suave na neve? Acho que eu entendi, não sei. Pronto. A gente já resolve umas atividades, se der tempo, né? Se não der tempo, a gente deixa para a próxima aula, para a gente conseguir materializar isso. Então, é importante que vocês façam as atividades também, viu, gente? Atividades que foram sugeridas aí. Então, galera, a gente percebe, né, como foi que se deu, de fato, esse processo de colonização dos ingleses no contexto da América, né? As atividades relacionadas à agricultura possibilitaram, né, a inserção no território, tá? Além disso, a gente teve uma outra dinâmica que possibilitou a chegada, né, a partida dos ingleses da Inglaterra, obviamente, da Europa, para a América. A gente tinha naquele momento ali, galera, as companhias de comércio, tá? Quando a gente fala em companhia de comércio, o próprio nome já é bem sugestivo, né? É um conjunto ali de pessoas, né, no contexto de uma estrutura burocrática que realiza atividades comerciais. Tranquilo? Então, as companhias de comércio, elas se inseriam em muitas nações no contexto da Europa, ali quando a gente fala de século XVI e século XVII, tá? Ou seja, as nações davam um monopólio aí de exploração de riquezas, de produtos, no território da América para essas companhias comerciais. No contexto da América, no contexto da Inglaterra, no caso, a gente tinha algumas companhias de comércio. Tá? Então, o livro de vocês cita, lá na página 377, a companhia Virgínia de Londres era uma companhia comercial, né, que saiu do contexto da Europa, do contexto da Inglaterra, e se inseriu aqui no contexto da América, a partir desse monopólio disponibilizado pela coroa inglesa. Tranquilo? Então, isso, galera, possibilitou também com que a inserção dos ingleses acontecessem no contexto da América, a partir da companhia do comércio, né, a partir do monopólio de produtos, a partir do monopólio da extração também aqui no contexto do território americano. Além disso, a gente percebe também que a inserção dos ingleses no contexto da América aconteceu porque no contexto da Inglaterra, a gente tinha o processo de crescimento da população naquele período ali, tá? Ou seja, a população estava crescendo, a gente estava começando a ter a estruturação de uma dinâmica urbana, de certa forma, vamos usar aqui urbana entre aspas, né? Uma dinâmica urbana, claro que ela não era tão parecida com as dinâmicas urbanas no contexto atual, porém a gente tinha um início ali dos processos de urbanização, claro. Então, os problemas, por causa da superpopulação, estavam se materializando no contexto da Inglaterra, ou seja, a gente tinha um processo ali de empobrecimento de parcela da população, a população se encontrava inserida no contexto de fragilidade socioeconômica, né, moradores de rua, processo de favelização. Então, o problema relacionado à superpopulação estava se inserido no contexto da Inglaterra. Então, o governo, no caso, né, a coroa inglesa, ela começou a se preocupar com isso e qual foi a solução? Enviar essas pessoas que estavam se inseridas no contexto de fragilidade social para onde? Para o território da América. Ou seja, algumas pessoas eram enviadas à força mesmo. Olha, vocês vão lá para o território americano, lá existem novas possibilidades, vocês podem se desenvolver lá. Aqui já tem muita gente, então vocês vão para lá. E, além disso, algumas pessoas eram enviadas ali na tentativa de pagar impostos ou pagar aí empréstimos que tinham feitos por parte desses indivíduos à coroa inglesa. Né? Ou seja, algumas pessoas eram enviadas à força e outras pessoas eram enviadas na tentativa de conseguir pagar aí os seus empréstimos a partir do trabalho que era exercido aqui no contexto
do território americano, tá? Ou seja, os pobres eram enviados para cá, né? A superpopulação lá, a população mais carente, que estava se inserindo no contexto de fragilidade, possibilitou também a colonização, né? A criação de aldeias aí, de colônias no contexto do território americano. Tranquilo, gente? Entendemos até aqui? Sim. Pera, o João quê? Neto. É a frase do João Neto. É o quê? João Neto, preste atenção. Olha, quando eu estiver falando, João Neto, eu sei que existem algumas fragilidades, de fato, né? Porém, quando eu estiver falando, preste atenção, né? Tenta não se dispersar um pouco, tá? Qual é a tua dúvida, João Neto? Pode perguntar, pode perguntar. Pronto. Eu estava falando do que possibilitou a chegada dos ingleses, né, a colonização dos ingleses na América. A gente já falou que a agricultura foi uma atividade que possibilitou, né, a monocultura, no caso, de cana-de-açúcar para a atividade açucareira, né, possibilitou a colonização. Além disso, o que possibilitou a colonização também? As atividades das companhias de comércio, né, a partir do monopólio que era dado pela coroa inglesa, para que a extração aí de produtos fosse inserido no contexto da América. Além disso, o contexto de superpopulação, o contexto de superpopulação que estava se inserindo ali no território europeu, principalmente quando a gente fala da Inglaterra, também possibilitou com que indivíduos saíssem de lá, né, à procura de melhores condições de vida, né, e se inserissem no contexto dos territórios americanos. Ou seja, a gente percebe que a colonização inglesa no contexto da América obedeceu a algumas dinâmicas, né, que foram discutidas aqui no decorrer da aula. Tranquilo? Ah, tá, entendi. Pronto. É um assunto tranquilo, gente. Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem, perguntem agora. Faltam 10 minutos para terminar a aula. Júlia, tá me escutando? Arielle, tá todo mundo aí, gente? Ótimo. Nicole Queiroz, Nicole Vitória. Tô aqui, tio. Uhul. Renan, tá tranquilo, Renan? Tá, sim. Laila, Gabriel. Tô aqui. Tô aqui. Sem dúvida, né, galera? Certeza que ninguém tem dúvida, pode perguntar. Esse é o momento. A aula online, não estamos no YouTube, aula gravada, então aqui vocês podem perguntar, podem tirar dúvida também. Tem que ser interessante, tem que ser uma coisa legal. A gente acorda cedinho para ficar morgado aqui, não é interessante, não. Pronto, sem dúvidas, né? Então vamos lá ver o que a gente pode fazer aqui, nesses 10 minutos restantes. Deixa eu ver aqui uma questãozinha. Pronto, galera, ó, vamos resolver uma questãozinha aqui, ó, para a gente finalizar. Abra um livro aí, lá na página 371. Livro, página 371. Todos com o livro aí, página 371. Primeira questão, ó. O que é que a primeira questão lá da página 371 está pedindo? Primeira questão. Na corrida europeia pela conquista e exploração do continente americano, como se comportaram os ingleses? E aí, galera, como é que os ingleses se comportaram nessa corrida europeia aí, pela conquista de exploração do continente americano? Como foi que eles se inseriram no território americano, né? Em qual parte do território? E aí? Alguém sabe me responder? Pera, o quê? Alguém sabe me responder aí? Alguém sabe responder? Como foi que os ingleses se comportaram nessa corrida pela conquista de territórios na América? Por exemplo, eu falei no início da aula, em quais territórios os ingleses se inseriram principalmente? Quais territórios eles conquistaram? Nas Antilhas e o Norte.
Show de bola, exatamente, resumiu tudo, né? Então, eles se comportaram a partir disso. A gente teve o quê? Os ingleses, inicialmente, eles conquistaram os territórios da América do Norte, que eram ocupados, né, pelos espanhóis, que eram, claro, no momento, né, eram por direito, né, de posse dos espanhóis a partir do Tratado de Tordesilhas, porém o Tratado de Tordesilhas não barrou aí os interesses ingleses, então os ingleses se inseriram no contexto da América do Norte, além das Antilhas, né, então realizavam as atividades vinculadas à agricultura e se inseriam em disputas territoriais com os espanhóis, franceses e holandeses, né, então essa é uma resposta aí interessante, foi bem dada aí pelo João Neto. Tranquilo? Então anotem aí, gente, ó. Pessoal que está com o livro. Página 371, primeira questão. Os ingleses inicialmente conquistaram territórios da América do Norte. Percebemos isso na aula? Sim. Os ingleses, inicialmente, conquistaram territórios da América do Norte, que não eram ocupados pelos espanhóis. Os ingleses, inicialmente, conquistaram territórios da América do Norte, que não eram ocupados pelos espanhóis. Os ingleses, inicialmente, conquistaram territórios da América do Norte, que não eram ocupados pelos espanhóis, além de algumas ilhas nas Antilhas. Além de algumas ilhas nas Antilhas. Até rimou, né? Além de algumas ilhas nas Antilhas. Territórios da América do Norte, que mais? Além de algumas ilhas nas Antilhas. Pronto, só isso. Então, o restante das atividades vocês resolvem aí e enviem no posterior momento. Tranquilo? Gente, alguém tem alguma dúvida? Não. Não, um assunto tranquilo, né, galera? Então, a gente já encerrou a nossa aula, né, o nosso assunto, né, o nosso assunto que estava no nosso planejamento. Encerra aqui. A gente já viu praticamente metade do capítulo e, claro, a partir da próxima aula, né, na próxima segunda-feira, a gente termina o restante do capítulo 8. Tranquilo? Então, a aula passou rápido, vocês não acham, não? Hein, galera? Eu achei que passou rápido. Então, vamos lá fazer a chamadazinha aqui para liberar vocês. Ó, Arielle, ainda está presente? Pronto, ainda está. Davi? Oi. Presente ainda. Gabriel? O pessoal que eu for chamando pode ir saindo, viu? Até a próxima aula. Gabriel ainda está presente? Valeu, Gabriel. Até mais. Tchau, até a próxima. Valeu. Júlia? Júlia saiu, né? Por algum motivo. Isabela? Aqui. Pronto. Até mais. João Neto? Ok. Pronto. João Pedro? Não está. João Vitor? Laila? Tô aqui. Pronto. Até a próxima aula. Luan? Luan Santana não está, né? E nem o Luan Cardoso também. Luiz Eduardo? Aqui. Valeu, meu chapa. Até a próxima aula. Valeu. Maria Clara Pinheiro? Presente. Até a Tchau, próxima tio. aula, meu anjo. Tchau. Maria Gabriela? Hello! Hello, tchau. Tá mais feliz agora depois dessa aula ali? Claro, claro. Como não poderia ficar, né? Meu Deus, que Não, aula. mas também não é só por isso, é porque meio-dia vai ter comeback do VAV. Ah, entendi. Então está mais Eu próximo. estou muito feliz, estou muito feliz. Ok, então. Até a Na próxima verdade, eu aula. não tô preparada, eu só tô feliz mesmo. Tá. Se não tiver na próxima aula é porque eu morri, tá bom? Ave Maria, que drama, hein?
Misericórdia. Nicole. Queiroz. Oi. Pronto, até a próxima aula, Nicole. Nicole Vitória. Presente, tio. Tchau. Tchau. Otávio não está Tio, o presente. senhor não marcou falta no meu não, né? Porque o meu celular tava... A minha internet tá muito ruim, aí eu sei querer sair. Pronto, sem problema, eu já marquei aqui, tia. Até a próxima aula, viu? Um abraço. Tá, tchau, tio. Tchau. Não chamei alguém? João Vitor, já chamei, né, João Vitor? João Vitor está presente, porém não, então não vou marcar a presença. Valeu? Deixaremos registrado aqui, né? Vou ver aqui se está certo. Interromper gravação. Gravação será salva.